Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Medeiros, eu sou advogado da MCN Advogados e estou aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês. Bom, primeiramente vocês viram que nós implementamos um pouquinho, agora nós temos alguém aqui traduzindo nossos vídeos em Libras. Isso faz com que outras pessoas também tenham acesso aos nossos vídeos, para que elas possam também conhecer um pouco dos seus direitos e o que pode ser feito por elas. Bom, hoje eu vou tratar sobre um benefício, novamente, continuando a nossa série de benefício, especificamente sobre a pensão por morte. O que é a pensão por morte? Onde que ela está regulamentada? Quais são os requisitos para mim poder pedir a pensão por morte? E quem tem direito de receber essa pensão por morte? Bom, primeiramente, o que é a pensão por morte? A pensão por morte, ela é um benefício pago pela Previdência Social aos dependentes, obviamente. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, a sua contingência, ela cobre um evento que é a morte do segurado. Tá? Nesse ponto, existem algumas necessidades, que é a manutenção e a qualidade do segurado, ou seja, no óbito, na data do óbito, o segurado ele tem que ter a qualidade ou estar dentro da manutenção da qualidade do segurado, ou período de graça, como algumas pessoas conhecem. Né? A gente não pode confundir o período de graça com o período de carência, até mesmo porque na pensão por morte não existe carência. Como assim? A pensão por morte ela não depende de um número X de determinado de contribuições para que você tenha direito a receber a pensão por morte. Ou ela não depende exatamente de uma idade para que eu tenha direito à pensão por morte. A pensão por morte tem alguns requisitos, mas para que possa um dependente se habilitar para poder receber a pensão por morte. Vamos passar eles então. Primeiro de tudo, é necessário ter a qualidade de segurado, como havia dito, tá? A qualidade de segurado é para o próprio segurado, obviamente. O dependente não precisa ter qualidade de segurado para poder ter direito à pensão por morte, tá? Então, o segurado faleceu, seus dependentes irão ter direitos sobre o que ele receberia. Se no caso ele estiver aposentado, é 100% sobre o salário de benefício. Se ele não estivesse aposentado na época do acidente, seria 100% sobre o salário de benefício de uma possível aposentadoria por invalidez, que teria direito ou não o segurado, tá? Bom, chegamos à renda mensal inicial. E o termo inicial? Quando que eu vou começar a receber a pensão por morte? Não é simplesmente morreu, eu já tenho direito à pensão por morte. Não funciona assim. É o seguinte, se a pensão por morte for requerida dentro dos 30 dias pós-óbito, terá direito então desde a data do óbito. Se for posterior a essa data, a partir do momento do requerimento. Tá? Só que existe uma outra situação. Essa outra situação é a morte presumida. Existe a morte natural, que é essa corriqueira como nós acabamos de colocar, e existe a morte presumida. A morte presumida ela nada mais é do que uma decisão judicial declarando devido ao sumiço do segurado que ele está morto. Então, você só vai ter direito à pensão por morte a partir de 6 meses posterior à decretação da da morte presumida do segurado. Tá? Então são três situações. Se requerir dentro dos 30 dias pós-mortem, retroage até a data do óbito. Se for requerida após essa data, após os 30 dias, a partir do requerimento administrativo. E se for em caso de questão de morte presumida, 6 meses após a decisão judicial que decretou a morte presumida. Bom, como que funciona os dependentes? Quem são os dependentes? Os dependentes eles estão esculpidos no artigo 16 da Lei 8.213 de 91. E lá são 3 classes, tá? A gente subdivide em classe. A primeira classe, a segunda classe e a terceira classe.
Havendo dependentes da primeira classe e dependentes da segunda classe, somente os dependentes da primeira classe que irão receber. Basicamente, os dependentes da primeira classe são filhos, esposa, companheiros, são os filhos ou equiparados a eles, eu vou explicar quem são os equiparados a eles, tá? E o irmão dependente do segurado deficiente mental, ou que tem algum outro tipo de deficiência. Segunda classe são os pais. Terceira classe são os irmãos dependentes do segurado, que teriam direito então a esse recebimento da pensão por morte. Então é simples: se existir qualquer um dos dependentes nas classes superiores, exclui o das classes inferiores. Tá. E se houver então 3 da mesma classe, por exemplo, 3 filhos, ou 2 filhos de uma esposa, ou 2 filhos de uma companheira, eles irão receber cada um uma parte igual sobre o que teria direito o salário de benefício. Será dividido em 3 partes iguais, tá? Ok. A esposa, a ex-esposa, melhor dizendo, que recebia pensão alimentícia à época que o segurado era vivo, também vai ter direito à pensão por morte. Ela enquadra-se novamente, então, lá na primeira classe, tendo direito à sua participação na pensão por morte. Se houver algum outro herdeiro na mesma linha que ela vai dividir. Se não, ela vai receber sozinho a pensão por morte. Ok? No caso de haver o falecimento, ou no caso, por exemplo, de um dos filhos completando 21 anos, a pensão por morte cessa. E esse valor que era recebido por esse dependente é rateado novamente, então, para os demais dependentes que ainda recebem a pensão por morte. Isso sucessivamente até que se finde o último dependente. Findou-se o último dependente, acaba essa pensão por morte. Não pode um outro dependente de classe inferior querer requerer a pensão por morte pelo fato de ter sido findado para os outros dependentes, tá? Ok. O enteado e o tutelado, o menor sob a tutela do segurado, são equiparados a filhos. Por quê? Aliás, não é porque isso se o segurado fizer uma declaração informando ao INSS essa situação, tá? Os dependentes de primeira classe, eles não precisam comprovar a dependência econômica. Já os demais, juntamente com o tutelado e o enteado, devem comprovar a dependência econômica para com o segurado, tá? Isso é requisito fundamental para que eles tenham direito a receber a pensão por morte, tá? Uma outra situação é dos pais. Mesmo que os pais sejam os dependentes do segurado, eles também vão ter que comprovar essa situação de necessitar da dependência econômica para com o segurado. Tá? Como a ex-esposa, ela também tem que comprovar que ela recebia uma pensão. Tá? Essa habilitação ela pode ser feita posterior à morte, não tem problema nenhum. E se eu fizer essa habilitação posterior à morte e já houvesse alguém recebendo antes de mim a pensão por morte, eu não tenho direito de cobrar daquela pessoa a parte que me cabia de antes. Por quê? A partir do momento que eu faço o requerimento, eu tenho direito a receber. Então, aquela pessoa que recebeu aquele valor antes não tem direito, não tem o dever de me ressarcir esse dinheiro que ela já recebeu, tá? Hoje, a Previdência Social, hoje seria um pouco tardio para dizer, mas há algum tempo a Seguridade Social ela já vem compreendendo as relações homoafetivas. Ou seja, como eu disse para vocês em outro vídeo, que é o do salário maternidade na relação homoafetiva,
Hoje já existe a possibilidade do reconhecimento na relação homoafetiva, ou seja, a companheira do mesmo sexo, ela também vai ter direito à pensão por morte, em que ela fica enquadrada lá na primeira classe. Então ela também vai ter direito a receber a pensão por morte normalmente, tá? Hoje inclusive, não só a pensão por morte, mas todos os benefícios são respaldados dessa forma, tá? Então todos os que estão numa relação homoafetiva, numa relação entre mesmo sexo, entre pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum, elas vão ter o direito de receber qualquer benefício da Previdência Social. Lembrando que benefícios para os dependentes são dois: auxílio reclusão e a pensão por morte. Somente esses dois que os beneficiários, os dependentes, vão ter direito. Os demais é para o segurado. Tá? Bom, gente, esse é um benefício que ele está compreendido na Lei 8.213, tá? Nos artigos 74 ao 79. Quem quiser dar mais uma estudada, dar mais uma aprofundada, dá uma lida nisso, dá uma lida no decreto 3048 também, que é muito interessante, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Qualquer pergunta pode ser feita e nós vamos responder com a mais brevidade possível, tá, gente? Bom, por enquanto, muito obrigado e até o próximo vídeo.